E fala pessoal, eu sou o Nil, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa seu comentário e bora pro vídeo, pessoal. No vídeo de hoje, estou aqui a bordo da minha Himalayan 450. Estou aqui falando diretamente de Recife, Pernambuco, para quem não conhece. Aqui, Avenida Caxangá, uma das avenidas mais caóticas dessa cidade. E nós vamos fazer o que, pessoal? Levar a moto para fazer a revisão. Atualmente ela está com 530 km. A revisão é de 500 km ou 45 dias. Inclusive eu trabalhei um dia home office para poder não contabilizar a quilometragem da moto e dar tempo de chegar lá e não perder a garantia, beleza? Então a gente vai levar a moto agora. Estou um pouco atrasado, como sempre, né? A cidade aqui cheia de protestos para todos os lados. Está bem complicado. Está marcado para 9h30. E qual foi a minha experiência até agora, antes de ter a garantia não, né? Mas antes de ter a experiência do pós-venda. Eu entrei em contato com eles para fazer o agendamento da moto. Eles perguntaram quanto é que estava a quilometragem. E eu só consegui uma semana depois. Essa aí foi a minha experiência. Liguei pra lá, o pessoal falou, ó, só tem daqui a uma semana, que no caso é hoje, dia de sexta-feira ou em diante. Não tinha antes, eu queria fazer antes, já justamente para não chegar nessa quilometragem, não passar muito de 500. Mas não foi possível, não tinha. Então, de antemão, se você vê aí, faça os cálculos da quilometragem, tudinho, e agenda um pouquinho antes, para você não acabar se perdendo aí na quilometragem da moto, tá? Isso aí é bem importante. Como a Royal Enfield aqui em Recife tem apenas uma, então de fato a oficina é apenas uma oficina para todas as motos que são vendidas, né? Diferente de uma Honda, por exemplo, que eu tive, que eu não precisava agendar, eu só chegava lá e fazia a revisão. Só chegava e fazia, tá ligado? Mas aí agendado é até melhor, fica mais organizado. Porém, você tem que aguardar um prazo aí, dependendo da sua cidade, dependendo da movimentação aí da oficina. E tem tempos que realmente vai estar mais vazio, mas tem tempos que vai ter mais gente aí, tentando utilizar os serviços da oficina, né? Seja revisão, e olhar a moto, consertar alguma coisa, garantia, enfim. É isso aí, tá? Então a gente tá indo lá na Mascarenhas de Moraes. Não queria chegar atrasado, mas infelizmente vamos se atrasar. E é isso. Bom, 500 km com a moto, 531 para ser mais exato. Quais foram os problemas que aconteceram na moto nesse período? Opa. Ué? Rapaz, eu falei em problema, a moto não passou, a marcha não passou aqui a sexta, velho. Como assim? Vou botar de volta, botei. Oxe! Que danado foi isso, velho? Meu amigo, que susto, velho. Ué? Que danado foi isso, cara? Oi? Oi? Tá seguro, tá? Tá seguro. Tá de boa. Valeu. Nada. Olha isso. Bom, eu até perdi o que eu tava falando aqui, velho. Fiquei nervoso, cara. Você tá doido, velho. Vamos lá, vamos recapitular. Acho que a marcha não entrou, não sei o que foi que houve aqui. Eu acelerei, senti a correndo assim, tá ligado? A corrente. Realmente eu não entendi o que foi isso aqui não. E quando eu falei a palavra problema,
Tá repreendido em nome de Jesus. Cara, que susto, velho. Então vamos voltar. Vamos voltar ao vídeo. Então, quais foram os problemas que eu identifiquei na moto nesse tempo que eu estou com ela? 30 dias, 532 km agora. Tá. O primeiro problema foi a buzina. A buzina, pessoal, ela tava... Eu tava andando, tava funcionando numa boa. Eu não sou muito de usar, não fico buzinando por aí. Deixa eu passar aí por causa do barulho. Eu não sou muito de ficar buzinando nem nada, mas a buzina tava funcionando normalmente, eu voltando pra casa. E quando eu tava chegando na rua de casa, que eu fui buzinar, a buzina não funcionou. Fez tipo um barulho muito baixinho. Foi mal. Muito baixinho o barulho. E não tava funcionando. Aí eu disse, ué, que danado isso aconteceu. Desliguei a moto, liguei novamente, buzinei e também não funcionou. Aí beleza, mandei um WhatsApp pra lá, já avisando que vou fazer a revisão, já constando que a buzina não estava funcionando. No outro dia que eu saio para trabalhar, a buzina funcionando normalmente, ó, como vocês podem ouvir. Entendeu? Funcionou normalmente e não deu mais problema. Mas mesmo assim, eu vou relatar lá pra eles esse problema aí que houve com a buzina, tá? Mas aí vocês podem ver, não sei se dá pra ouvir no vídeo, a buzina tá bem de boa, tá funcionando normalmente, tá? Mas eu vou procurar saber o que foi que houve, por que ela parou de funcionar e por que voltou, se tem que trocar. Eu já vi muitos relatos na internet que o pessoal fala que realmente a buzina dá problema. E você aciona a garantia, eles vão lá e trocam de boa, sem maiores problemas. E é uma peça que geralmente tem lá no estoque deles. O segundo problema, que não, na verdade não seria nem, não chega a ser um problema, e de fato eu não consigo enxergar, mas muita gente nos vídeos tem comentado, principalmente lá no Instagram, se você não segue, @vlogdonil, é em relação ao guidão. O pessoal fala que meu guidão está torto. Cara, eu tentei ver de todas as formas, olhei os vídeos que o pessoal mandou, olhei aqui na moto e eu não estava conseguindo enxergar esse guidão. Eu vou até olhar aqui agora. Ó, realmente, olhando assim, parece que ele tá um pouquinho assim, ó, um pouquinho torto. No outro vídeo, ele não tava, mas o pessoal falou que tava. Mas eu acho que é o suporte da câmera, que ele tá um pouco troncho. Porém, eu olhando aqui agora, de fato, eu tô achando um pouquinho torto ele. Aí eu pesquisei na internet, o pessoal fala que o problema, que na verdade isso não é um problema, é que tem tipo uns coxins aqui de amortecimento, para que a moto não vibre tanto no seu punho, para reduzir a vibração da moto. Então esse coxim, ele meio que fica deixando o guidão com esse aspecto assim. Aí o que a pessoa tem que fazer? Tem que entortar o guidão para um lado e entortar para o outro, tá ligado? Vou ter que entrar aqui. Você tem que colocar o guidão para um lado, bota para o outro até o final e normaliza. Eu fiz isso, normalizou, mas hoje ele está um pouquinho torto de novo. Então assim, eu vou falar com o pessoal lá sobre essa questão aqui também do guidão. Então, buzina e o guidão relativamente torto. E a terceira não existe. Não tem mais nada que aconteceu, graças ao bom Deus, nessa moto aqui. A moto está funcionando perfeitamente. Não tem dor de cabeça nenhuma com a moto. A moto é perfeita, cara. Muito boa, como eu já venho falando nos outros vídeos. Eu não vou ficar falando dos pontos positivos, já falei em outros vídeos, porque senão fica muito repetitivo. Mas assim, eu não tenho reclamações da moto. Nenhuma. E é isso, pessoal. No mais, foram só essas coisas que foram acontecendo. Cara, eu tô bem atrasado, o trânsito tá terrível.
Na cidade de vocês costuma ter muito protesto, pessoal? Aqueles protestos que a galera toca fogo em pneu, colchão. Irmão, aqui tá tendo um protesto por dia, um não, de 3 a 4. A galera tá fazendo protesto em vários locais da cidade ao mesmo tempo, velho. Tá um inferno, tá ligado? Tá muito difícil. E aí por um lado positivo desses protestos é que, com o trânsito absurdamente ruim, eu pude de fato testar a Himalayan 450 no trânsito pesado, né? Eu via muitos vídeos aí na internet pesquisando, não via ninguém. Ó, aqui tem protesto, ó. Tá vendo o chão? Não sei se dá pra vocês verem. Já teve protesto aqui. É impressionante, galera. E quando você vai ver quem faz protesto, eu não tô tirando o mérito de por que eles estão fazendo protesto. A moradia, porque teve um pessoal aqui também que teve uma enchente, perderam tudo, né? E o governo ia dar um auxílio emergencial, se eu não me engano, o governo de Pernambuco, não sei nem se era o governo federal, nem sei. Eles iam dar um auxílio e parece que não estavam pagando. Então o pessoal foi lá, fechou a avenida, tem fechado a avenida esses dias aí. Mas tipo, se você for ver, são 10, 15 pessoas. Vamos botar 20 no máximo, nem tinha isso tudo. Mas são 20 pessoas que atrapalham a vida de milhares de pessoas no trânsito. Milhares, porque ele trava todo o trânsito da cidade. Trava o ABR, trava tudo, cara. Não passa nada, nem moto, os caras não deixam nem moto passar. Então assim, é complicado, bicho, muito complicado. Eles poderiam fazer um protesto e deixar uma via passando, mas talvez eles não sejam ouvidos se eles não fizerem tanto atrapalho assim. Não sei, cara, não sei. Mas tá muito difícil rodar no Recife esses dias pela quantidade absurda de protestos. Recife por si só já é uma cidade terrível, caótica, né, em relação a trânsito. E com protestos, cara, esse problema ele potencializa, sei lá, 50%. Fica tudo travado. E como a cidade é muito estreita, alguns carros acham que são motos, aí começa a fechar corredor. Cara, é um inferno, tá ligado? Fica tudo parado, tudo parado. Um fato curioso sobre esse local que eu estou passando, aqui é Afogados, bairro de Afogados. E há uns 10 anos atrás, ou mais, eu nem lembro mais direito, tenho que... Não, é mais de 10 anos. Eu tava indo pra faculdade e eu bati num cavalo aqui. Eu vou mostrar pra vocês exatamente onde foi. Eu bati num cavalo, eu tinha uma Dafra Speed, foi minha primeira moto. Então faz mais de 15 anos isso. Bem mais de 15 anos. Eu estava por volta das 6 horas da tarde, 5h30 da tarde mais ou menos. E eu estava aqui nesse exato local, vou mostrar pra vocês. Ó, aqui ó, ficavam uns carroceiros aqui, ó. O cavalo saiu daqui. Eu tava passando aqui, vim aqui, ó. Nesse exato local que eu tô, do nada o cavalo passou ali, ó, e cruzou aqui na minha frente. Eu bati nele nesse exato lugar aqui. Bati no cavalo, ele caiu no chão, se levantou e foi embora. Eu caí e fiquei lá estirado no chão. Aí vim pra esse posto aqui. Um fato interessante, esse aqui não existia, era o da frente ali. Um fato interessante sobre esse acidente, alguns fatos. Primeiro, não quebrei nada, graças a Deus. A moto destruiu ela inteira. A Dafra aqui, não tem mais Dafra aqui em Recife, mas a Dafra, ela era uma empresa muito fraquinha aqui na região e tinha problema de peças. Resumindo, eu não tinha peças para consertar a moto. Deixei a moto naquele posto. E muitas coisas aconteceram nesse acidente. Primeiro, chegamos aqui na Royal, vamos fazer a revisão e é isso. Tamo junto. Bom pessoal, saí da Royal aqui. Revisão de 500 km realizada com sucesso.
Paguei R$453, é o preço fixo mesmo, tabelado, que tá constando lá as informações. Ué, posso entrar por aqui? Acho que eu posso, tem placa pra cá, tem sinal aqui, então tá tudo certo. O GPS tá mandando, a gente vai indo. Não é contramão não. Lá atrás que é estranho. Eu nunca passei por aqui, né? Então o cara não conhece, mas estamos seguindo o GPS. Então tá aí, feita a revisão. Troca de óleo, filtro de óleo, lubrificação de corrente, calibração dos pneus, passou a máquina, não apresentou nenhum defeito, tudo tranquilo. Vamos às questões que eu falei lá. Primeiro, a questão da buzina. Não apresentou mais o defeito, né? Como eu falei para vocês, ela estava funcionando normalmente. E ele me disse o seguinte, eles só poderiam trocar, acionar a garantia se tivesse apresentando o problema na hora. E o problema não estava acontecendo. Então ele falou o seguinte, caso eu queira trocar a buzina, eu teria que deixar a moto lá por pelo menos 3 dias, para eles ficarem sempre testando para ver se o erro iria acontecer novamente, se o problema iria acontecer. Então assim, eu não quis deixar minha moto lá por 3 dias porque a buzina voltou a funcionar, tá ligado? Se eu chegasse lá, ele me explicou, se eu chegasse lá com a buzina sem estar funcionando, eles iriam acionar a garantia e ia fazer a troca. Mas como não está apresentando problema, está funcionando normal, eu teria que deixar a moto lá por pelo menos 3 dias. Caso apresentasse o problema, eles iriam entrar em contato, iriam fazer a troca da buzina. Como não apresentou, eu também não quis deixar minha moto lá, então voltei com a moto aqui, tranquilo. O segundo ponto foi em relação ao guidão, o guidão troncho. Ele me explicou, como eu tinha falado lá no começo do vídeo, que essa moto ela tem uns coxins aqui arredondados, e quando você vira ela para um lado, para o outro, esse negócio ele fica um pouco um troncho mesmo. Como é que você faz para resolver? Isso é só visual, isso não interfere em nada na moto, assim, não prejudica, o guidão não está torto, não está solto, não está empenado, nem nada. Você tem que botar a moto parada e dar um trancozinho assim, tipo, ir até o final do curso, né, pra direita, e só fazer uma forcinha assim simples, porque aí ele fica alinhado novamente. É uma coisa comum da moto, não é que seja um problema. Então tá aí, foi realizado aí a revisão, e esses foram aí os problemas / solução que eu tive aqui na Royal Enfield de Recife, beleza? Bom, no mais é isso, revisão feita. Agora eu posso andar com a moto até os 5.000 giros, entendeu? Então eu posso dar uma esticada melhor, posso andar um pouco mais. Antes eu não podia passar de 70 km, agora já posso. Ela só vai estar liberada totalmente, mesmo assim, em relação a a velocidade e a aceleração dela, só quando tiver com 2.000 km. Com 2.000 km aí você fica livre para rodar com a moto do jeito que você quiser. Mas por enquanto eu continuo respeitando aqui, são 5.000 giros agora, beleza? Mas 5.000 giros já é muito bom, já é muito melhor do que ficar limitado a 4.000, porque qualquer esticadinha que você dá, ela já queria passar dos 4, beleza? Bom, mas é isso. Indo pro trabalho agora. E é tranquilo, velho. Eu ia filmar lá dentro, mas tinha muita gente, eu fiquei com vergonha também, tinha muita gente conversando. Tinha muita gente conversando, eu não queria mostrar ninguém e tal. Acabou que eu deixei pra lá. Preferi não gravar. Até porque tem muitos vídeos aí na internet que mostram como é que funciona a loja, tudinho, então achei melhor não gravar mesmo, tá? Mas e aí, pessoal, vocês gostaram do vídeo? Eu acho que eu fiz uns cortes aí, deu uns problemas no vídeo, eu não sei como é que ficou. Eu só vou ver agora quando eu for editar esse vídeo. Essas coisas acontecem, eu tô tentando melhorar, tô aprendendo a gravar motovlog. É difícil você pilotar e você raciocinar, tipo, eu presto atenção no trânsito, né? Então se eu ficar conversando, às vezes eu não presto atenção no trânsito. Então muitas vezes eu tô aqui atento ao trânsito, acabo esquecendo o que eu tava falando, o raciocínio é cortado. Então, para não ficar muitos buracos no vídeo, sem ficar falando muita coisa, né, eu acabo
eu acabo não fazendo esses pequenos cortes aí, tá? Mas assim, no geral, acho que deu pra entender. Eu acho que eu tava falando sobre algum acidente de moto que eu tive, eu não lembro mais. Mas aí eu já cheguei na Royal, aí ficou incompleto. Eu acho que essa parte eu cortei. Mas assim, eu já tive um acidente de moto, né, andando não com essa aqui, mas há muitos anos atrás, numa Dafra que eu tinha. E isso aí fica para outro vídeo, tá? Eu faço um vídeo, se vocês quiserem, falando sobre o acidente que eu tive há uns 15 anos atrás. Fechou? Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, ativa aí o sino de notificações. Lembrando, estou sempre aberto a dúvidas, críticas, sugestões ou sentimentos. Calma aí, filhão, calma aí, pô. Muito obrigado a todo mundo. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, tamo junto.